amigos, eu tive que fazer este vídeo e vou tentar ser o mais breve possível a comentar o discurso que o senhor deputado João Oliveira do PCP fez sobre a atualidade e o ataque da Rússia à Ucrânia. Isto é de bradar aos céus. Mas vamos começar. As nossas primeiras palavras são para expressar profunda preocupação com os desenvolvimentos da escalada de confrontação política, económica e militar e com os sérios riscos que essa confrontação comporta. As primeiras duas frases deste senhor, ok, não foram de solidariedade para com o povo nem com as vítimas ucranianas. Foi para fazer acusações infundadas à NATO. E mais à frente já vamos perceber porquê. Não foi de solidariedade para com o povo ucraniano. A guerra é o maior perigo que a humanidade enfrenta e a Europa tem uma das mais dolorosas experiências do que a guerra pode significar. A guerra não é solução, seja para que problema for, e é preciso fazer todos os esforços para a evitar. Por isso, consideramos que a situação que se vive no leste europeu exige de Portugal e do governo português uma intervenção que contrarie essa escalada de confrontação política, económica e militar, que contribua para o desanuviamento da situação e para uma solução negociada que garanta a paz, desde logo recusando envolver militares portugueses em operações que contrariam esses objetivos. Condena uma possível guerra, mas não condena a invasão que é a ocupação russa em território ucraniano. Não sei se conseguiram perceber. Ele condena a guerra, mas não disse que condenava a invasão russa ao território ucraniano. Quer que Portugal tenha uma postura contra a confrontação política, económica e militar, mas não diz de quem para quem. Mais à frente nós vamos perceber de quem para quem, mas até agora ainda não disse, e é a segunda vez. E é contra uma presença militar portuguesa, mas pelos vistos é a favor da presença militar russa na Ucrânia. Continuando. É hoje evidente que a situação que se vive na Ucrânia não é um problema entre russos e ucranianos, nem apenas uma disputa de território ou de fronteiras políticas, ou de marcação de fronteiras. O problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu. O problema de fundo que enquadra a situação que se vive na Ucrânia é o mesmo problema que já vimos acontecer na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia ou na Síria. É o problema da utilização do cerco, da confrontação e da guerra para impor pela força as relações políticas e económicas geradoras de maiores injustiças e desigualdades ou a apropriação de recursos naturais e energéticos. Ora, vejamos bem o que aqui foi dito. Vejamos bem, e trocando por miúdos. O que este cidadão está a querer dizer é que a Rússia invadiu a Ucrânia porque o Ocidente, e neste caso mais específico a Europa, estava a cercar, confrontar e a impor à Ucrânia um estilo de políticas económicas injustas que levaria à desigualdade, acusando a Europa de se querer apropriar dos recursos naturais da Ucrânia. Ele está a acusar que, afinal, foi a Europa que invadiu a Ucrânia. Epá, será que este senhor tem noção daquilo que está a dizer? E aproveita um conflito completamente delimitado entre Rússia e Ucrânia para mandar bicadas aos Estados Unidos e que mais à frente já vai voltar a fazer a mesma coisa. É o problema de se invocar ou se esquecer o direito internacional em função da conveniência de circunstância. É o problema da utilização da NATO como instrumento desses objetivos e o problema da subordinação da União Europeia à política belicista dos Estados Unidos e da NATO. Ou seja, este cidadão está a querer dizer que as nações não cumprem os acordos feitos, que atuam conforme lhes dá jeito. E pior, acusa os Estados Unidos de terem uma política belicista. Então, mas há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Tem a Rússia e a China e a Coreia do Norte
A esses não. Ok. E ainda bem. Ou seja, neste caso, ainda bem que os Estados Unidos nos ajuda e estamos perante ou seja, e é nato que pelo menos dá uma estrutura de segurança ao Ocidente, porque senão, em vez da Rússia estar a chegar a Kiev, esta hora estava a chegar a Lisboa. Mas pronto, vamos continuar. Vale a pena perguntar a quem serve afinal uma guerra na Europa. Não serve aos ucranianos, nem aos russos, e tampouco serve aos restantes povos europeus. Mas serve ao governo dos Estados Unidos e ao seu complexo industrial militar. Sim, ele disse mesmo isto. Ele está a culpar os Estados Unidos pela invasão à Rússia. Perdão, pela invasão da Rússia à Ucrânia. E o xarope do Biden, ou seja, aquele presidente que nós todos conhecemos, supostamente é que obrigou o Putin a proclamar duas repúblicas separatistas comunistas, a matar inocentes e a usar a força militar russa, e neste caso, ou seja, para manter o czarismo putinesco. Vamos lá ver. Ele está a dizer que a culpa disto estar a passar e a razão da Rússia ter invadido a Ucrânia é culpa dos Estados Unidos. E não, isto não é. Isto não é. Foi mesmo ele que disse. Isto não é anedota. Continuando. Quer para desviar atenções de problemas internos, quer para assegurar a venda de armamento em larga escala, quer. Antes de mais, então, a cabecinha pensadora deste senhor está a dizer que os países pertencentes à aliança não devem comprar armamento de defesa. Claro que não, que assim era mais fácil para o Putin invadir isto tudo. E hoje é dia 24 e se calhar lá para o final do mês estava a bater à porta do Marcelo para lhe tirar para tirar uma fotografia com ele, de certeza. É que só pode. Como é que perante, ainda para mais, perante todo este cenário, como é que os países ocidentais não vão pensar em se armar e preparar para algo pior? Isto só na cabeça deste senhor comunista. Continuando. Ainda pelo aproveitamento económico de uma guerra a milhares de quilómetros das suas próprias fronteiras, o governo dos Estados Unidos e o complexo industrial militar norte-americano são os verdadeiros interessados numa nova guerra na Europa e estarão certamente dispostos a sacrificar até ao último ucraniano ou europeu para a promover. Sim, ouviste bem. Ouviste bem. Este senhor deputado disse que os Estados Unidos desejam a morte a todos os europeus para assim tirar lucro com o armamento. É a ver se os Estados Unidos não quer saber da vida de qualquer europeu, porque para a única coisa que lhes interessa é o lucro do armamento que pode vir a ter. Sim, foi isto que ele disse, foi isto que ele quis dizer, e uma coisa, ainda só vamos a meio do discurso. Por outro lado, registamos o recente discurso de Putin com afirmações que incorporam concepções próprias da Rússia czarista e que criticam decisões que, no quadro da União Soviética, resolveram a questão das nacionalidades, reconhecendo os direitos dos povos e garantindo a paz por mais de 70 anos. Sim, continuam a ouvir bem. Este senhor, que vê-se entre a espada e a parede perante as ações do Putin, é lógico, toda a gente, no mínimo com 2 dedos de testa, condena estas ações que ele teve. E eles são obrigados a isso. Ou seja, é que se não tiverem um mínimo de decência de chegar e de criticar estas ações deles, neste caso do Putin, correm o risco de perder a pouca credibilidade que já têm. Mas ainda assim não criticam a invasão russa. Criticam algumas ações czaristas de Putin. Ou seja,
o discurso de Putin incorpora concepções próprias da Rússia czarista. Não está a criticar as ações russas. Está, neste caso, a criticar o discurso de Putin. São coisas diferentes. Outra que isto é fantástico. Ele está a reconhecer uma postura czarista do Putin, mas está a dizer que a antiga União Soviética é que soube lidar bem com os povos. Não é com os países, foi com os povos. Ou seja, a União Soviética se embarcou tudo o que era países, dividiu aquilo por povos, como ele diz, e que ele levantasse cabelo, levava nas trombas. E é assim que este senhor acha que resolvem as questões das nacionalidades, como ele diz. Epá, isto é o rir. O rir. Vamos continuar. Sendo hoje a Rússia um país capitalista, o seu posicionamento é determinado, no essencial, pelos interesses das suas elites e dos detentores dos grupos económicos. Para tudo. Vocês devem ter percebido os risos que houve na Assembleia. Sim, ele disse que hoje a Rússia é um país capitalista. Um país capitalista. Epá, isto é de bradar aos céus. Então, no início do discurso, dizia que a Rússia estava a salvar a Ucrânia de políticas e economias injustas e desiguais. Mas agora diz que a Rússia é capitalista e que podiam czar. Epá, isto é lindo. Isto é maravilhoso. Apesar dos orçamentos militares dos países da NATO superarem em 10 vezes o orçamento militar da Rússia, não é expectável que a Rússia, cujo povo conheceu na história colossais agressões, venha a considerar aceitável que o inimigo esteja acampado nas suas fronteiras ou lhe faça um cerco militar por via de um ainda maior alargamento da NATO. Eu juro que isto não é nenhuma anedota. Eu juro. Então, um país independente e soberano não pode entrar na NATO porque esse país faz fronteira com a Rússia. Logo, a ideia deste senhor provavelmente ou seja, a ideia deste senhor é uma justificação plausível para se invadir um país soberano e pacífico. Não, eu não quero aqui nas minhas fronteiras países que pertençam à NATO. Qualquer dúvida que eu tenha de eles quererem ou não pertencer à NATO, vou invadi-los. É bem espetacular. É bem espetacular. E outra, até agora ainda não fez, nem vai fazer, adiante já, nem vai fazer nenhuma referência aos cidadãos ucranianos. Mas fez referência ao povo russo que conheceu na história colossais agressões. Epá, isto é maravilhoso. Continuemos. Tal como não é expectável que a Rússia aceite que o mesmo resultado seja alcançado por via da ação do regime xenófobo e belicista instaurado na Ucrânia na sequência do golpe de Estado de 2014 e que envolveu inclusivamente o recurso a forças nazifascistas e que nunca, até hoje, cumpriu os acordos de Minsk. Foi este o caminho que foi seguido para trazer o mundo até aqui e é este o caminho que o PCP condena em toda a sua extensão. Calma, antes de mais convém saber minimamente quem era o presidente e porque é que houve um golpe de Estado. O presidente que foi deposto era o Viktor Yanukovych. Esse presidente era o presidente do Partido das Regiões. Era um partido completamente pró-russo, eurocéptico, completamente esquerdista e aproveitador. Isto está, não sei o que estou a dizer, pronto, há vários documentos que falam sobre isso. O povo revoltou-se e tiveram à volta de 90 e tal dias em manifestações. Lógico, mas é que é lógico, o PCP condena qualquer um que não seja pró-russo, correndo assim o risco até de ser chamado fascista. Esse presidente, no meio de uma estagnação económica que a Ucrânia teve, rejeitou uma série de acordos de cooperação com a União Europeia e foi fazer empréstimos à Rússia
E foi a partir daí que gerou a revolta do povo e acabou acabou ao final do tempo, ao final desse tempo, por sair do poder. E na boca deste senhor João, né, deste deputado João Oliveira, quem esteve lá, quem apoiou a ida deste governo para lá, e este governo inclusivamente, é tudo nazi-fascista. Isto são palavras dele. Agora sim, sobre o acordo de Minsk, eu não vou falar aqui muito, há muitas coisas na internet a falar sobre isso. Eu só queria deixar aqui referido, o acordo de Minsk não foi cumprido por ambas as partes. Ambas as partes. Não foi só por uma. Ambas as partes. Vamos continuar. O PCP considera que os esforços devem ser feitos no sentido de assegurar a paz. No quadro em que o conflito da Ucrânia está hoje colocado, a solução da paz só pode ser alcançada travando a escalada da confrontação política, económica e militar da NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia com a Rússia e contando com o contributo da Rússia para uma solução política e pacífica negociada. O PCP defende esta posição. Aqui, pela primeira vez, ele referiu que toda a confrontação política, económica e militar é da NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia. Ou seja, supostamente, Estados Unidos, a União Europeia e a NATO estava a fazer pressão, ou está a fazer pressão aos países para chegarem, para ingressarem na NATO. Vejam bem onde é que isto chega. Impondo assim políticas, impondo assim, obrigando a políticas, a economias, a estilos de economia, etc., que a NATO defende. E depois diz, como é que ele diz? Ou seja, e depois dos Estados Unidos e da União Europeia e com a Rússia, e contando com o contributo da Rússia para uma solução política e pacífica negociada. O PCP defende essa posição. Ou seja, a Rússia, ele diz que a Rússia defende uma posição pacífica e negociada. A coerência desta gente é qualquer coisa de bradar aos céus. Podia comentar aqui qualquer coisa, mas vou comentar mais à frente e vocês já vão perceber porquê. Com a coerência de quem sempre recusou a guerra e defendeu a paz como solução para os conflitos internacionais. Defendemos esses princípios quando estavam em causa as guerras da Jugoslávia, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia ou da Síria. Voltamos a defendê-los hoje exatamente com a mesma convicção. Ok. Então é assim. E aqui para tentar acabar o discurso, não é? Em tom de estocada final, ia deixar umas bicadas aos Estados Unidos, fica-lhe muito mal, uma vez que ele está a fazer-te esquecido que as pátrias amadas do comunismo têm as políticas belicistas, opressivas e agressoras. Gostaria que esse senhor também tivesse a mesma opinião sobre alguns massacres que houveram tanto no Tibete, em Hong Kong, Tiananmen, o Holodomor e tantos outros. Né? Este foi um discurso 100% ideologista, em que em nenhum momento indicou nem que fossem duas palavras de solidariedade ao povo ucraniano. Meus amigos, isto é tão pura e simplesmente o comunismo.